Olá pessoal, eu estou aqui para falar um pouco sobre o curso de Letras da FASB e vou logo adiantando a vocês. Quem quiser saber mais alguma coisa sobre o curso, clica aqui embaixo que vocês vão encontrar mais informações sobre o curso. Então estou aqui para bater um papo com vocês, é uma exposição oral que eu vou chamar aqui de uma aula especial, uma masterclass, para falar sobre o curso de Letras. Nós recebemos muitas perguntas, muitas mensagens com vários alunos com dúvidas sobre o que faz o profissional do curso de letras. Então, quem é o profissional do curso de letras, o que faz o profissional do curso de letras, o meu objetivo é responder essas perguntas, do público que entrou em contato com a instituição para que a gente pudesse esclarecer essas dúvidas, não é? E outras para apresentar para vocês o curso de letras da FASB. Então, a primeira coisa que eu vou chamar a atenção aqui de vocês diz respeito à associação que normalmente se faz, não é, entre o profissional do curso de letras e o profissional de sala de aula. Nada mais justo do que você associar o profissional do curso de letras ao profissional da sala de aula, ao professor de língua portuguesa, ao professor de língua inglesa e assim por diante, né? Mas o fato é que existem várias práticas, não é? Existem várias atividades que giram em torno do livro e todas elas exigem competências e habilidades que são desenvolvidas no curso de letras. E quais são essas atividades que giram em torno do livro, em torno das letras? Então vou responder isso agora para vocês, porque são componentes do curso aqui da instituição e algumas pessoas que se dirigiram, não é, às nossas redes sociais gostariam de saber um pouco sobre isso. Veja mesmo, quando você estuda medicina, você torna-se médico. Quando você estuda engenharia, você torna-se engenheiro. E quando você estuda letras? Muito provavelmente alguns vão dizer assim, letrista. E é possível mesmo que você se torne um letrista, um grande compositor. Mas além disso, você também pode atuar como editor de livros. Editor de livros de ficção, de não ficção, editor de livros didáticos, você pode trabalhar como preparador de textos, você pode trabalhar como revisor de textos. Além disso, não é, como nós estamos migrando, né, a comunicação humana está migrando da escrita para a comunicação audiovisual, virtual, também existe hoje, né, um campo aí, uma demanda muito grande por profissionais que possam traduzir no sentido lato sensu, todo o conhecimento que a humanidade produziu nos últimos 2000 anos, mais de 2000 anos no Ocidente, para essas novas mídias. Para isso nós precisamos de muitos roteiristas, de muitos tradutores, né? Então, o roteirista, né, o profissional que sabe elaborar um roteiro, que sabe adaptar um romance, por exemplo, para a TV, para o cinema, é também um profissional que tem a ver com o nosso curso, né? E o tradutor, claro, não é, que é uma área hoje autônoma de estudos, mas que surge na década de 1960 muito vinculado ao curso de letras. E muitos cursos de letras oferecem aí a habilitação, né, tradução. No nosso curso, na nossa instituição, a tradução é discutida e muitos alunos fazem essa investigação sobre a tradução por ocasião das pesquisas que nós desenvolvemos. Então, seja no processo de iniciação científica, seja no processo de elaboração do trabalho de conclusão de curso, lembrando que uma tradução comentada, ela tem a validade de um trabalho de conclusão de curso. Então nós temos muitas atividades que giram em torno do livro, não é? E todas essas atividades estão contempladas pela grade curricular do curso da instituição. Então clica aí embaixo e você obterá mais informações sobre o curso de letras da instituição. Eu vou me concentrar aqui na minha exposição dessa masterclass, né, desta aula especial, né, elaborada especialmente para vocês que estão, não é,
num processo de tomada de decisão sobre o curso que vocês vão cursar, eu gostaria de dizer que o curso de letras ele tem hoje no mercado uma aceitação muito grande. Todas essas áreas de atuação em que o profissional de letras pode trabalhar ainda é complementada por, atividades de departamento de comunicação da empresa, porque existe uma comunicação muito importante que é no interior da empresa, mas também da empresa com fornecedores, com clientes, e o profissional de letras também pode atuar nessas áreas. Eu vou me concentrar, porque não dá para falar sobre tudo, eu vou me concentrar principalmente nas questões sobre a edição de livros, a questão do roteiro e da tradução. Então, o que é que faz um editor? Então, aí quem trabalha com edição de livros. E eu trouxe aqui para vocês, um filósofo, ele nasceu em Praga, emigrou para o Brasil, viveu uma boa parte do tempo aqui no Brasil, escreveu sua obra filosófica, parcialmente em português, parcialmente em alemão. E ele próprio se autotraduzia. Ele escrevia a obra em português e traduzia para o alemão ou vice-versa. Ele, inclusive, também produziu algumas obras em inglês, em francês. Então, nessa obra aqui, desse livro que se chama A Escrita, Há Futuro para a Escrita, há um capítulo que ele dedica aos livros. E, ao tratar dos livros, automaticamente ele tem de falar do editor. Então, o que é que faz um editor de livros? Vejam essa passagem. Eu vou ler aqui para vocês e comentar, porque ele define. E o meu objetivo aqui é que vocês conheçam, entre outras coisas, o que faz um editor. Então, ele diz o seguinte: ainda há diálogos entre editores e textos que podem modificar os critérios de edição. Esses diálogos entre textos e editores já modificam, se possível, os critérios de edição. E modificam também os textos. Isso é a essência do diálogo. Que o participante torne-se o outro do outro e se transforme enquanto ele modifica o outro. Um texto impresso não é apenas aquele que transformou o editor. Ele é também um texto que foi modificado pelo editor. O texto impresso é consequência de um aperto de mãos entre aquele que escreve e o editor. Ele apresenta os vestígios de ambas as mãos. A mão de quem escreve foi levada pela mão do editor. Esse aperto de mãos é um dos gestos mais afáveis que existe, pois é simultaneamente dos mais públicos e dos mais íntimos. O editor está lá para quem escreve, aquele que escreve está para o editor, e ambos para o leitor, para você. Então, quando nós temos em mãos um produto acabado como o livro, muitas vezes nós nem pensamos, todo o processo de elaboração sobre o processo de elaboração desse produto. Então, você tem o autor, o revisor, o preparador de textos, e você tem a presença fundamental do editor, definida aqui, por meio de uma imagem belíssima, como aquele que leva a mão do autor, a esse produto acabado. Um gesto, como ele diz aqui, afável. Então, a presença do editor é fundamental para que o livro seja bem acabado e chegue às mãos, dos leitores, de maneira perfeita. Então, assim, essa questão da edição é central no curso de letras. Você pode editar, como eu disse anteriormente, livros de ficção, livros de não ficção e principalmente livros didáticos.
há até algum tempo, as editoras priorizavam a contratação de jornalistas, de profissionais da área de comunicação, como editores, né, de livros didáticos. Mais recentemente, as editoras perceberam que é muito importante que um profissional da própria área seja o editor do livro didático. Então, hoje em dia, contrata-se muito mais um profissional da área de matemática, um bacharel em matemática para fazer a edição do livro didático de matemática, um bacharel da área de biologia para fazer a edição, né, do livro didático de biologia, e um profissional de letras para fazer a edição dos livros didáticos de inglês, língua inglesa e língua portuguesa. Então, não se esqueçam, né, dessa importante função, não é, do profissional da edição, para que a gente possa ter acesso aí a esses livros com o primor, como são publicados aqui no Brasil. Falei também, além da edição, eu falei na questão do roteirista, né, do roteiro. E mencionei aqui esta importância, né, da mídia audiovisual. Primeiro nós tínhamos ali a televisão, né, então os roteiristas. Eu tenho uma ex-aluna que se transformou em autora de novela, ela me escreveu, eu fiquei muito feliz, ela disse que lembrava das aulas, né, de linguagens, de língua portuguesa, e ela se tornou autora de novela de uma grande rede de TV aqui no Brasil. Então você pode ser autor de um livro de ficção, você pode ser autor de um produto audiovisual tão importante na cultura brasileira quanto a novela. Além de autor, você tem o roteirista, né? Então, o roteirista é uma profissão que demanda hoje, né? Você tem muito trabalho para ser feito. Vou contar um caso aqui para vocês. Existe esse autor, ele se chama Ronaldo Moraes, escreveu esse romance, importante romance da literatura brasileira contemporânea, Pornopopeia. E ele se apresentou aqui na Biblioteca São Paulo. A Biblioteca São Paulo localiza-se ali no Parque da Juventude, onde outrora era o Carandiru, próximo, né, à estação de metrô. E eles ofereciam, né, no momento esse programa está interrompido em virtude da pandemia, mas uma vez por mês eles convidavam uma importante figura, um importante escritor, uma escritora da literatura brasileira contemporânea, com quem eles conversavam. Essas conversas são gravadas e vocês encontram no site da instituição, da Biblioteca São Paulo. E eu estive presente na conversa com Ronaldo Moraes, e ele falou que o livro dele, o romance, ele foi procurado por produtores de cinema e ele vendeu os direitos autorais para o cinema. Então, a obra vai se transformar em filme. Mas ele fez uma exigência, ele estabeleceu uma condição, que ele fosse responsável, que ele conhecesse o roteirista, né? Porque ele sabe que um roteiro mal elaborado pode, não é, acabar com a obra dele e se transformar num filme que não tem nada a ver com a obra. E ele disse lá, nessa entrevista, nessa conversa, que ele levou 3 anos para encontrar uma pessoa, não é, um profissional em que ele confiasse a tradução do romance dele para o cinema. E essa pessoa foi uma garota chamada Juliana Frank, que também publica obras de ficção, mas trabalha principalmente como roteirista. O trabalho com roteiro é um trabalho que dá muito dinheiro, né? Alguns autores, inclusive, reclamam, né? Muitos autores da literatura brasileira contemporânea consideram que são pouco lidos, as tiragens são muito baixas dos livros, né? Então, muitos autores também atuam como roteirista, porque é uma profissão que paga bons salários, né? Que paga um bom pagamento aí. Então eles trabalham, eles transformam ou elaboram minisséries para televisão, não é? Para o cinema e assim por diante. Então não se esqueçam, além da edição, nós temos também aqui o trabalho com
o roteiro, que também é bastante discutido no nosso curso. Quem quiser saber mais informações, mais uma vez, clica aqui embaixo. Você pode encaminhar dúvidas, você pode encaminhar perguntas e você pode solicitar uma entrevista, uma conversa com a coordenação do curso, e nós estamos disponíveis, não é? O corpo docente, eu sou professor, membro do corpo docente do curso de letras da FASP, e a coordenadora também está com disponibilidade para conversar com você e esclarecer suas dúvidas sobre o curso, né? E para encerrar essa minha exposição, eu acho que um vídeo muito longo, né, pode levá-los à falta de concentração. Eu gostaria de falar também de uma atividade que é central, né, na atuação do profissional de letras, que é a atuação como tradutor, né? Aqui nós temos um importante livro explorando as teorias da tradução. A tradução não é uma profissão regulamentada, né? Você não precisa ser formado em letras ou ser formado em nenhum curso de nível superior para fazer tradução. As editoras ainda contratam essas pessoas que desenvolveram essas habilidades, né, por meio de uma prática de tradução. Mas os estudos de tradução, eles ganharam muito volume, né, no ensino superior, seja no âmbito do curso de letras ou no âmbito de alguns bacharelados em tradução, e as editoras procuram cada vez mais pessoas com formação teórica e prática sobre a tradução. E traduzir não é simples, né? Por muito tempo as pessoas perguntaram, será que é possível traduzir um texto de uma língua para outra? Mas essa palavra não existe em língua inglesa, só existe em língua portuguesa. Como é que você faz para traduzir? Né? O fato é que nós traduzimos, nós, os seres humanos, né, a humanidade já traduz essas obras há mais de 2000 anos. Né? O ato de tradução foi muito praticado pelos romanos, por exemplo, que traduziram as obras dos gregos, né, para o latim, e desde então nós temos contato aí, não é, com excelentes traduções de obras de teologia, de filosofia. Nós conhecemos, inclusive, né, parte, né, desses saberes da antiguidade clássica por meio de boas traduções. O fato é que é mais do que possível traduzir. Outra questão também que foi muito central, né, entre as pessoas que estudavam a tradução, a questão da fidelidade, e hoje já não se discute tanto, né, essa questão, mas o que é fazer uma boa tradução e a ética da tradução, como você deve proceder para fazer uma boa tradução. Traduzir não é simplesmente, não é, pegar uma palavra de uma língua e encontrar equivalente, né, na língua traduzida. Né? Então nós vamos ter um contexto de produção de uma obra, não é, em uma língua, cultura diversa, diferente da nossa, língua inglesa, língua alemã, língua francesa, chinês e assim por diante. E nós precisamos, então, levar em consideração esse contexto de recepção dessa obra, que vai ser deslocada geograficamente, né, temporalmente, porque às vezes você vai traduzir uma obra do século passado e você precisa pensar então no seu leitor e nas condições de produção dessa tradução hoje, para que você possa realizar um bom trabalho. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar aqui um exemplo. Há um teólogo alemão muito importante, né, da Igreja Luterana, ele se chama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer. Ele foi assassinado pelos nazistas, ele foi perseguido e terminou sendo assassinado num campo de concentração. Mas ele deixou muitos escritos e essas obras foram editadas. Então veja a importância de uma edição, já que o autor não estava mais vivo. Então essa obra foi editada e foi publicada em língua alemã na década de 1950. Esta obra, que em português chama-se Discipulado, ela foi traduzida na década de 1980 pelos luteranos de uma instituição de ensino superior do Rio Grande do Sul. Né? E eles mantiveram o registro linguístico
do tratado teológico desse pastor, não é, da Alemanha. Então eles traduziram no mesmo registro e você tem uma obra em língua portuguesa densa, né? Com a escrita acadêmica, filosófica, com muitos conceitos de teologia e assim por diante. Recentemente uma editora, né, me encaminhou uma solicitação para traduzir essa obra para um leitor leigo, um leitor que não conhece filosofia, que não conhece teologia. Então você veja, é o que nós chamamos de retradução. Traduzir a mesma obra, mas para um outro público-alvo. Isso significa que você não faz só uma tradução, mas você também está aqui adaptando a obra para uma linguagem menos complexa, menos acadêmica, menos filosófica. E você, então, com o conhecimento que você constrói no curso de letras, você está apto para fazer essa retradução. Porque você vai saber que para você escrever numa linguagem menos complexa, né, sempre levando em consideração a ética da tradução, porque você não vai distorcer as palavras, né, do pastor que elaborou esse tratado teológico, mas você pode, né, traduzir por meio de frases com menos palavras, de palavras com menos letras, porque essas são duas estratégias básicas para que você possa alcançar um leitor que não seja especializado em filosofia ou em teologia. Então a gente pode pensar, não é, entre um livro acadêmico, que nós já lemos, a gente pode pensar também na linguagem jornalística, que é uma linguagem, né, produzida para que a leitura seja mais rápida, e você vai então aplicar esse seu conhecimento que é construído, né, por meio de sua formação durante o curso de letras, para produzir, né, e para alcançar o objetivo dessa editora. Né? Então, vocês observaram aqui que eu falei de 3 grandes áreas de atuação do profissional do curso de letras. Né? O de edição de livros, o de roteiro, né, roteirização, o profissional roteirista, e falei de um exemplo aqui sobre a questão da tradução. Né? Então, traduzir é uma atividade também que está extremamente vinculada, associada ao profissional aqui do curso de letras. Se vocês continuam com mais, vocês têm ainda mais perguntas, se vocês ainda têm algumas dúvidas, eu solicito então que vocês cliquem aqui embaixo e que vocês nos enviem uma mensagem, conheçam o curso de letras da instituição e venham conversar conosco, venham se inscrever para que a gente possa dar início a essa brilhante carreira que você tem pela frente, não é? É uma área em que não haverá problema de você se inserir no mercado. Como eu disse, existe todo um processo, principalmente vejam o caso do ensino à distância, não é? Então, da mesma maneira que você tem um editor de livro impresso, do livro físico, hoje é muito necessário também profissionais para a edição de livros digitais, né, de audiodescrições, né, e assim por diante. Então você tem também toda a elaboração de um material didático para um regime híbrido, né, entre o livro impresso e o livro digital, a plataforma de aprendizagem. Então há muito campo para o profissional do curso de letras, e para isso é importante que você, né, tenha aí o seu certificado, o seu diploma, que você construa um bom conhecimento para que você possa ser selecionado e para que você possa ingressar no mercado de trabalho da maneira mais bem-sucedida possível. Então, eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para esclarecer outras dúvidas, para responder as perguntas de vocês, e encerro novamente com a solicitação. Clique aqui embaixo e conheça o curso de letras da instituição, para que nós possamos dar início aí ao seu processo de formação. Muito obrigado e até breve.